ainda, né? Então, calma aí, vamos chamar paciência. Pronto, Pronto. começou. Agora que começou a gravar, Débora, você está com toda a palavra, tá? Bom Obrigada, dia e gente. bem-vinda novamente. É uma honra tê-la aqui conosco de novo. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer, né, ao convite de Denis, do CZC. Eu amo essa escola. Essa escola está enraizada dentro da minha história. Meu esposo estudou aí, né, quando fazia o ensino médio. Meu filho estudou aí, eu trabalhei aí. Tenho muita honra em participar hoje dessa semana de consciência social. Porque, assim, o CZC não sai de mim, tá, gente? E como a Andresa disse, eu não vou sair do CZC. Eu amo essa escola mesmo, né? Eu fico o tempo todo comparando. Quando eu vejo outras escolas, eu disse, mas no CZC tem isso, mas no CZC tem aquilo. Eu não acho uma escola que presta aqui no Paraná. Porque eu fico comparando ao CZC. Realmente, essa escola é maravilhosa. Não choremos, por favor. Tá, Bia? Então, vamos lá, pessoal. Agradecer, né, Denis, Ana Carla, todo mundo, né, que me convidaram para essa participação. Direitos humanos, né, tá enraizado na minha história, né, não como aquela forma pejorativa de defender pessoas erradas, mas direito humano em forma digamos, de um direito muito mais abrangente, o direito de nação, né, contra a tortura, contra o trabalho escravo. Hoje, muito pertinente esse tema, que é justamente o tema do paradidático do 9º ano, mas também que é um tema que está muito em voga e que pode cair em qualquer redação, pode cair em qualquer prova de história, pode cair em prova de conhecimentos gerais, qualquer tipo de concurso ou de processo seletivo. Então, assim, a gente tem que saber, a gente tem que estar antenado. E eu não sei quem foi que escolheu, né, o ano passado, claro, eu botei minha mãozinha, eu e Denis, né, gente? A gente escolheu esses temas mais sociais, justamente para despertar esse leitor mais crítico, né? Essa leitura mais crítica dos alunos do CZC. Certo? Então, vamos começar. Eu posso apresentar uma telinha, Denis? Já vai, filho. Eu acho que você tem. Posso Veja aí, apresentar? consegue. Deixa eu ver se eu consigo, só um minutinho. Aqui tá diferente para mim. Eu acho que o Meet mudou e eu tô atrasada. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Se tu não conseguir, tu manda. Eu te mando, né? Manda para mim que eu apresento. Deixa eu tentar aqui, só um minutinho, tá, gente? Eu fiz um resumozinho num. Ih, espera aí, calma. Eu tô apresentando minha tela, vamos lá. Vocês estão vendo? Deixa eu tirar aqui da tela, que eu tô só mostrando a sua tela. Pronto, agora. Oi. Fica aí, eu já vou. Então, vamos lá. Semana da Consciência Social. O trabalho escravo na atualidade e a construção da relação de poder. Eu coloquei professores Denis Ventura e Débora, porque foi assim, né, que a gente começou nossa conversa. Então, vamos lá. O que seria essa consciência social, né? Observando alguns sociólogos, né, a gente está observando os estudos de alguns sociólogos, Emily Durkheim, por exemplo, falava que a consciência social era uma consciência coletiva, né? A sociologia, antes do Durkheim, que é o pai da sociologia, era vista como uma sociologia feita por indivíduos dentro da sociedade. Então, Durkheim, ele vai mais além. Ele diz que não é composta de indivíduos dentro da sociedade, mas sim uma coletividade, uma consciência coletiva. E quando aquele indivíduo nasce, por exemplo, já existem algumas que ele chama, inclusive, de representações ou de códigos culturais, já existem na sociedade, como religião, como etiqueta, como moral, deixa eu ver mais. E aí o indivíduo, ele vai aderir a essas questões, vai aderir a esse propósito da sociedade, certo? Então, a consciência social que a gente está fazendo aqui, ela parte justamente disso, do coletivo. Falando um pouco sobre filosofia marxista, né, que ninguém gosta muito do termo, mas o que é que o marxismo diz com relação à consciência social? Ele diz que não adianta só a gente ter a consciência social,
né? Não adianta o indivíduo ter a consciência social e saber dos problemas que afligem a sociedade. Não adianta eu saber sobre o desemprego na minha sociedade, não adianta eu saber sobre a pandemia, sobre exploração do trabalho, sobre exploração infantil, se eu não exerço nenhum ato ativo perante esses problemas. Então, para que a consciência social ela efetivamente seja transformadora, ela precisa da participação do indivíduo. E aqui o que a gente está fazendo hoje, né, refletindo sobre o trabalho escravo, como a gente vai ver mais à frente, na atualidade, é, de certa forma, uma participação para termos mais consciência social. E essa participação, ela pode ser através de ONGs, do trabalho voluntário, de ajuda financeira, de debates. Então, a gente está aqui tentando colocar, né, tentando fazer uma consciência coletiva a respeito de um problema da sociedade, certo? Então, espero que vocês saiam daqui hoje, né? Está até atrasado aqui meu slide, porque ele está travando. Está travando total, deixa eu passar. Então, aí eu voltando, né, a consciência social do Kai, ele define como um conjunto de características e conhecimentos comuns da sociedade, como eu já falei, né? Então, essa consciência do coletivo. Só um minutinho aqui, porque, claro, quanto mulher, mãe, né, meu filho está gritando ali. Sempre. Então, vamos lá. Vamos começar. Faz parte, né, Denis, tu poderia comentar um pouquinho dessa consciência social enquanto eu vou aqui salvar meu filho, bem rapidinho? Por favor. O que ela com certeza vai falar, né, mais à frente, a questão da consciência social, é que não adianta também a gente falar de direitos humanos, tá? Se não houver os humanos conscientes para exercer aquela função. E os direitos humanos, como ela estava falando, não é somente uma questão do trabalho, que é o que ela vai falar aqui, né? Tem uma questão, viu, gente, uma questão aí mais ampla. Óbvio que ela vai falar só a respeito do trabalho, mas ela vai trazer aí, abordar no início, o que é essa questão do direito social e da consciência de todos, né, sobre isso, sobre seus direitos. Salvou? Conseguiu salvá-lo? Pode continuar, Débora. Tá ligado meu microfone? Tá ligado, pronto, vamos lá. Desculpa aí, gente. Vocês sabem, né? Aula comigo é assim. Isso é uma relação de poder, viu, gente? Relação de poder. A mulher fica em casa, né? Enquanto o marido tá lá na fábrica, que também é um lugar de relação de poder. Mas vamos lá falar sobre essa relação de poder. Quem seriam os inimigos, né, dessa coletividade, dessa consciência coletiva? E a gente pode elencar. Várias coisas seriam inimigas dessa consciência coletiva. A gente tentando tomar essa consciência coletiva dos problemas sociais, mas a gente tem o individualismo, a gente tem o consumismo, a gente tem a competitividade, vários elementos que, infelizmente, impedem, muitas vezes, do indivíduo tomar essa consciência coletiva. E a gente também tem como inimigo a exploração, certo? Que vem através de quê? Do poder, certo? O poder, eu vou falar um pouco do poder em Foucault, certo? Mas vamos pegar o poder lá na Grécia Antiga, né? Enquanto a gente tinha que a presença do discurso do poder, que era observado lá antigamente, em que os trabalhos braçais, os trabalhos manuais eram exercidos por escravo, porque o ócio atrapalharia, digamos, o pensar, a inteligência. Então, desde a Grécia Antiga, que tem essa questão, Platão e Aristóteles falavam bem sobre o ócio. Eu só consigo pensar, eu só consigo refletir se eu estiver no ócio. Então, por isso, quem fazia os trabalhos manuais, de ferramentas, de facas, na Grécia Antiga, eram justamente os escravos, certo? E aí, também a gente perpassa toda a história, né? Eu não vou falar aqui história, também eu não sou especialista em história, mas a gente perpassa toda a história
tendo, sim, o trabalho como sendo um castigo, né? Até no sistema feudal a gente tem, apesar de ser servidão, é diferente de trabalho, de escravidão, né? A servidão ali, ele não era, o escravo tinha, pertencia ao senhor, o servo não, né? Tinha essa diferença. Na aula de história, vocês perguntam ao professor de história. Mas, enfim, a fadiga física aprisionava o homem. Ele não poderia ser livre, certo? O homem não poderia ser livre se ele tivesse fadigado, se ele estivesse cansado. Então, por isso que o ócio, né, a gente pode observar hoje que se sustenta até hoje. É possível notar um ponto comum nessas fases da história, né? Que a classe privilegiada detém o poder da classe subjugada. E essa classe privilegiada, ela detém justamente o ócio. Eu digo muito que a elite no Brasil, né, a gente sustenta, enquanto pagadores de impostos, a gente sustenta o ócio da elite do Brasil, que não trabalha, que não faz nada. Mas, enfim, vamos lá. Hoje a aula é um pouco crítica, certo, gente? Eu não vou falar de ninguém, mas é para a gente ter essa noção, essa criticidade, enquanto leitor crítico, tomar essa consciência social, certo? Então, podemos concluir que o cuidar de si, certo, não era uma prática de trabalhadores, e sim uma prática de classe social privilegiada, da classe social privilegiada. A gente tem isso hoje em dia ou não tem? O cuidar de si. Eu acho tão engraçado quando eu vejo aquela história de autocuidado no Instagram. A mulher precisa do autocuidado, é fazer uma unha, né? Então, assim, o autocuidado hoje virou um privilégio. É um privilégio. Isso é colocado no Instagram, mas veja como vem de Platão, como vem de Aristóteles, como vem da Grécia Antiga, certo? Então, assim, tudo que a gente... Por que é importante essa consciência social? Justamente para a gente pensar de onde vem essa relação de poder, onde a classe privilegiada sempre ainda tem um poder da classe subjugada. E aí, até no livro dos alunos, né, Escravidão Ainda Existe, a gente tem o filme Que Horas Ela Volta. E a gente vê isso, essa questão da relação de poder muito intimamente ligada justamente no trabalho doméstico, né? Eu não sei se vocês assistiram, ano passado eu coloquei os meninos para assistirem, eles ficaram com ódio de mim, mas eu coloquei para assistirem 2 filmes, né? Que Horas Ela Volta, que Val, interpretada por Regina Casé, é uma pernambucana que se muda para São Paulo, né, para tentar, isso é bem típico, né, minha gente? O nordestino se muda para São Paulo para tentar dar uma vida melhor à sua família. E, no caso, ela tem uma filha chamada Jéssica, né, que fica em Pernambuco, e que, mais à frente no filme, ela vai, vou dar spoiler, ela vai para São Paulo e ela fica horrorizada, a filha Jéssica, porque Val, a Regina Casé, ela mora e trabalha no mesmo lugar. Então, ela é uma mulher que cuida de uma família, a Val, ela cuida de uma família, ela mora num quarto separado muito pequeno, e a Jéssica, que é hoje uma menina mais, digamos, moderna, ela não entende essa relação existente entre a família que a Val toma conta, né, que é justamente que ela trabalha, e Val sendo essa pessoa que, aquela mulher que é considerada da família. Então, a gente vê uma relação de poder, né, muito tênue nesse filme, é bem interessante, bem legal, e aí Jéssica vem, a filha de Val, quebrando todos os paradigmas. Jéssica dorme dentro da casa dos patrões, Jéssica toma banho na piscina, coisa que Val nunca fez, Val limpa a piscina. Então, assim, Jéssica tende a quebrar esses paradigmas que são feitos, que são construídos dentro da nossa relação. E aí muita gente diz, mas isso não é uma escravidão, mas é uma condição análoga à escravidão, ou seja, comparada à escravidão, certo? Vale a pena, certo? Vocês conferirem, eu coloquei um link aqui, depois eu disponibilizo para vocês. Esse filme é muito legal e é uma indicação do paradidático, certo? De vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre leis abolicionistas, certo? Essas leis aí, que era teoricamente para inglês ver, né? Porque, na verdade, a abolição efetivamente só veio por muita luta, por muita morte, muito sangue,
né? Vocês podem conferir também isso aí na disciplina de História, que é muito interligada com redação, certo? Então, a gente teve, né, nos anos de 1850, a lei conhecida como Eusébio de Queiroz, que estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Brasil, Império. Então, os ingleses estavam muito descontentes com a escravidão no Brasil. Ah, mas é porque os ingleses são maravilhosos? Não, é porque acabava que a matéria-prima do Brasil, a mercadoria do Brasil se transformava muito barata, então era uma concorrência um pouco desleal com os produtos ingleses. Então, eles queriam impedir o navio negreiro, queriam impedir o tráfico de africanos no Brasil, justamente para acabar com essa concorrência desleal, teoricamente desleal. Então, quando acabou teoricamente, essa repressão ao tráfico negreiros, o tráfico de africanos, imagina, você está lá na sua cidade, no seu país maravilhoso, e de repente te colocam num navio, né, onde caberia 10 pessoas, colocam 100, 200 pessoas, alguns chegam vivos, alguns não chegam vivos no Brasil, e lá te colocam para trabalhar, né? É uma coisa assim, foram 300 anos de escravidão, quase 300 anos, eu acho, de escravidão no Brasil. Enfim, é uma parte muito obscura na nossa história, certo? E até hoje a gente tem, infelizmente, resquícios, certo? Mas, enfim, falando sobre as leis abolicionistas, aí veio a lei do ventre livre, ok? Está até errada essa lei do sexagenário, que foi, acho que, posteriormente, mas a lei do ventre livre dizia o quê? Que as crianças que nascessem de escravos, né, elas seriam libertas. Só que havia uma série de condições. Por exemplo, teria que pagar uma indenização se a criança fosse livre antes, até os 6 anos. Essa criança ficaria sob a tutoria do senhor do escravo até os 21 anos. Ou seja, não havia efetivamente uma liberdade, na verdade. A lei do sexagenário, também vocês já devem ter visto, que era o quê? A partir de 60 anos, teoricamente, esses idosos, né, esses escravos seriam livres. Quem chegasse a 60 anos, poucos chegavam a 60 anos, né, morriam antes de tanta tortura. E a mais famosa, a Lei Áurea, 1888, né, que aí promoveu, digamos, a liberdade mais ampla, certo? Só que, mesmo assim, essa efetividade dessa liberdade não ocorreu, porque os negros não tinham para onde ir, os negros não tinham onde trabalhar, né? Os escravos continuavam sendo escravos. Enfim, então foi através de muita luta, até hoje tem essa luta, né? A gente está falando aí de repercussões, como, por exemplo, há um ano, George Floyd foi morto, né? A gente está vendo hoje manifestações aí que faz um ano que ele foi morto, porque pelo simples fato dele ser negro. Então, a gente tem toda uma história construída de escravidão, de discriminação, enfim, sobre o preto, não é verdade? Voltando aqui, eu queria falar um pouquinho com vocês, né, sobre a exploração no dia de hoje. Vocês acham... Ai, meu Deus, cadê? Tá aqui. A exploração no dia de hoje. Voltei aqui só para ver vocês, se alguém quer falar alguma coisa. Ai. Deixa eu ver vocês aqui. Então, vocês acham que hoje há um trabalho escravo, ou vocês acham, não, professora, é um exagero a gente falar disso hoje em dia, na atualidade? Já quem respondeu sim, qual seria... Então, qual seria esse trabalho hoje escravo? Né? A gente falou aqui que o trabalho doméstico é o trabalho que muitas vezes é considerado escravo, né? Veio a PEC das domésticas, né? Que é justamente uma proposta da emenda constitucional em 2010 e 2013, que veio trazer a esses trabalhadores domésticos, né? Uma carga de trabalho de 8 horas por dia, 44 horas semanais, direito a férias, direito a 13º, porque antes, até então, pasmem, né? Até 2013, não havia. Então, o trabalho doméstico é, sim, considerado um trabalho análogo à escravidão até essa data,
certo? Então, muitas vezes, tem uma pessoa que trabalha lá na minha casa, ela é como se fosse da família, dorme lá em casa, ajuda minha avó, minha mãe, enfim. Arthur Galvão, mas assim, é a condição nossa de cada dia, né? De todos os trabalhadores. Quem trabalha, trabalha, né? Tem são 12 horas mesmo, até a gente, infelizmente. Mas o problema é que antes trabalhava e não recebia. Trabalhava-se por comida e por um lugar para dormir, certo? Então, era muito pior, sim, né? Então, voltando aqui ao nosso slide, aí tem aqui uma representação, tanto do livro de vocês, tá? Que eu peguei também, que é esse ciclo aqui, do lado direito, certo? A exploração pós-moderna, ela pode se dar de vários nomes, várias nomenclaturas. Pode ser semi-escravidão, escravidão, trabalho degradante, trabalho escravo, trabalho penoso, trabalho forçado, superexploração e trabalho humilhante, certo? Então, essa é a exploração pós-moderna. E a gente tem um comparativo, eu estou fazendo essa comparação aqui com essa questão da exploração, com esse sistema que veio hoje em dia da uberização, né? O que seria essa uberização? O termo faz referência ao Uber, né? A empresa Uber, que é a maior empresa de transporte do mundo que não tem nenhum carro. Interessante isso, né? Então, seria justamente a modernização, vocês falam da modernização da relação de trabalho, né? Enquanto Uber, uma empresa, né, que é um aplicativo, seria a maior empresa de transporte do mundo que não detém nenhum carro. Isso é interessante. E aí vem aí os carinhas, né, os caras que andam naquela moto, correndo na hora do almoço, que quase passa por cima da gente, né, o iFood, e vem tantos outros aplicativos que mantêm uma certa exploração. Por quê? Porque essas empresas, né, ela tem aquele trabalho, aquela relação moderna decorrente da popularização do aplicativo, certo? E esse trabalhador, é um trabalhador que não tem vínculo nenhum, né, com o aplicativo, não tem vínculo empregatício. Ele entrega, faz essas encomendas, ele não tem vínculo com o restaurante, por exemplo, ele não tem vínculo com o aplicativo, ele não tira férias, ele não tem folga remunerada, ele não tem folga fim de semana, não tem plano de saúde, e ele provavelmente não vai se aposentar, certo? Então, o que chamam muitas vezes de modernização da relação de trabalho, eu falo de precarização da relação de trabalho, certo? São correntes, tá? São correntes. Há autores de livros, doutrinadores, que consideram isso como uma modernização. Eu, particularmente, né, eu não considero, eu considero como uma degradação desse trabalho, certo? Infelizmente. Aí você olha esses dois quadros comparativos, quando a gente observa a escravidão em tempos antigos e quando a gente considera, digamos, né, a modernização do trabalho, que é justamente essa charge do Edu que está aí do lado esquerdo. Então, a gente observa, né, que houve uma modernização dessa exploração, né? Há uma modernização. E, assim, Foucault dizia, né, Foucault, que estudou na Collège de France, né, que é um pensador moderno, ele não se considera moderno ou pós-moderno, ele não queria esse título para ele, mas ele é muito estudado hoje porque ele fala justamente dessa relação de poder, né? Ele fala, antes a relação de poder era tido só como ideologia, só enquanto ideologia. E Foucault diz, não, a relação de poder ela se dá sobre o corpo, é o biopoder, se dá em cima do corpo humano, né? Do corpus, ele fala corpus. Então, quando a gente observa essas duas telas, a gente observa o corpo quanto é o degradante. O corpo, ele vai sofrer justamente sobre essa exploração, certo? Enquanto antigamente os escravos eram ferrados com o nome do Senhor, né? Eles eram açoitados. Hoje a gente tem uma série de relações de poder que adentram essas relações modernas de trabalho,
certo? Ele vai mais à frente. Eu vou citar até um exemplo aqui, que não seria de Foucault, mas, por exemplo, o mamilo. Como assim, Débora? Mamilo. O mamilo, veja a relação de poder que existe. Se Denis está gravando um vídeo na sua casa falando sobre literatura e Denis está lá sem camisa, provavelmente o YouTube não vai censurar o vídeo de Denis, porque o mamilo masculino ele não é censurado. Não há relação de poder entre o mamilo masculino. Mas se a mulher ela for pega na rua, muitas vezes amamentando seu filho, ela é convidada a cobrir-se, né? Porque o mamilo feminino, né, exerce dentro da sociedade uma forma de... existe essa relação de poder, né? Em que o mamilo feminino ele deve ser coberto. E há quem ganhe, eu vou dizer até, vou ser bem para dentro mesmo, há quem ganhe dinheiro mesmo expondo o mamilo feminino. Então, eu acho massa de Foucault porque ele diz justamente isso, que essa relação de poder, ela não é só ideológica, ela é biopoder, ela vai no corpo do ser humano, certo? Em Vigiar e Punir, e é bem conhecida a teoria panóptica de Foucault, em que ele fala, a gente pode fazer até uma comparação para quem assistiu aquele filme O Poço. Quem assistiu O Poço, minha gente? A gente vê aquele O Poço, quem não assistiu, assista. Só para maiores, tá? De 16 anos. Então, O Poço, ele fala justamente desse panóptico. O que seria esse panóptico? É uma relação de poder existente entre pessoas que vigiam e pessoas que são vigiadas. Então, a gente observa tanto na exploração, na escravidão antiga, que existiam os vigiados, né, e os vigias, o capitão do mato que lá está vigiando o trabalho daquele que está lá exercendo o seu trabalho, a sua exploração, o trabalho forçado, certo? Como hoje a gente observa o quê? Que essa relação de exploração e essa relação de poder se dá também através de aplicativos. A gente observa através, inclusive, de Instagram, por exemplo, através até da positividade tóxica, em que você tem que trabalhar enquanto eles dormem, você tem que estudar enquanto eles estão dormindo, e você tem que... Enfim, essa relação de poder que subjaz toda essa teoria, né, de biopoder de Foucault, certo? Também o professor Vitor, ele pode falar bem sobre isso. E aí a gente tem esse ciclo também que eu tirei do livro de vocês, que é muito, muito legalzinho, porque o livro do nono ano, ele tem 64 páginas, né? 63 páginas. Mas ele é muito informativo. Aí tem esse ciclo aqui, antigo. Veja, a pessoa se encontra em vulnerabilidade econômica. Veja nesse desenho de cima. Então, a pessoa não tem consciência coletiva, não tem consciência social, está em vulnerabilidade econômica, está desempregado, está passando fome, está tendo sua casa, principalmente agora na pandemia, né? A gente observa que muitas pessoas foram para a condição de miserabilidade. Então, ela está nessa condição. Chega o gato, né? Famoso gato, com as falsas promessas. E aí, esse gato, ele é pago pelos senhores para prospectar esses trabalhadores. Então, é um aliciamento. Então, esse gato, é falado gato, ele vai lá tentar pegar esse trabalhador, certo? Ele alicia, traz esse trabalhador, né, para um outro local, que é o que acontece muito. Incrível que já aconteceu no Nordeste de carro de som, né, com falsas promessas, percorrer o sertão nordestino, né, aliciando pessoas para virem até o Sul e o Sudeste com promessas vantajosas de emprego. E aí, quando ele chega aqui no Sul e no Sudeste, né, ele já começa endividado. Ele já está em dívida com o seu patrão, porque ele tem que pagar aquela passagem, aquele deslocamento lá do sertão nordestino, lá do norte, para o sul ou sudeste, certo? Então, ele chega aqui já endividado e vai trabalhar como se fosse escravo em condições degradantes. Não existe
EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Não existe plano de saúde. Não existe um salário digno, porque esse salário ele está devendo, certo? Então, ele começa a trabalhar em condições degradantes. E aí, alguns fogem, outros não, certo? Tem dois caminhos. Uns fogem e conseguem denunciar, e outros são resgatados pelo Ministério Público do Trabalho ou por ONGs, né? Ou por uma polícia, seja lá qual for, a partir do momento que toma consciência desse trabalho escravo, desse trabalho degradante. Pra vocês terem ideia, em São Paulo, entre 2016 a 2020, tiveram mais de 950 denúncias de trabalho escravo no interior de São Paulo para lavouras de café, diversas lavouras, diversos plantios, certo? Então, foram mais de 55 ações civis públicas instauradas, vários tags, que é justamente termo de ajustamento de conduta, com esses fazendeiros, com esses criadores de gado, né, para que eles não pratiquem o trabalho de degradante, certo? E aí muitos fogem, né, e outros denunciam. Quando há essa denúncia, quando há fiscalização, ótimo, nós temos a garantia dos direitos dos trabalhadores. E quando não há, né, várias pessoas já ouviram falar da questão do trabalho escravo, que a gente passa 15 anos, 20 anos em um trabalho degradante, certo? Que não sabe mais nem quem é. Eles esquecem até a pessoa que como o biopoder de Foucault, né? Esquece quem foi, ele não sabe quem é. Porque aquilo atinge todo o seu corpo. Então, eles não sabem, esse trabalhador, ele perde totalmente sua referência, certo? E aí Foucault fala do sujeito escravo ao sujeito dócil. E aí, o que seria esse sujeito dócil de Foucault? Essa docilização, esse docinho, eles são perpetuados por quem? Pela, digamos, né, escola, deixa ele bem docinho, né? Pela a fábrica, eu disse a meu esposo, né? Meu esposo trabalhou numa fábrica, eu disse, você é um sujeito dócil. Aí ele falou, você tá ficando doida? Eu disse, Foucault falou que você é um sujeito dócil, porque você trabalha 12 horas por dia, quase, ele trabalha demais lá na fábrica. E aí, a fábrica que ele trabalha agora na pandemia duplicou os lucros, né? Incrível isso. Por quê? Porque é uma fábrica de papel, né? A Klabin Celulose é uma das maiores fábricas do Brasil. E por que duplicou-se o faturamento da fábrica? Porque precisa-se de pacotes para enrolar, de embalagens para enrolar as mercadorias que explodiram com a pandemia, né? Porque agora tudo é feito através de embalagens. Então, se você pede no iFood, se você pede uma encomenda, se você pede pela Amazon, tudo leva papel, né? E, então, a Klabin, ela dobrou o seu faturamento, porém, os salários, né, dos seus colaboradores permaneceram. Então, eu digo a ele que ele é um sujeito muito dócil, que ele é muito docinho, que ele faz tudo como a sociedade quer. Claro que eu não tô aqui querendo que a gente se revolucione, que a gente dê adeus e vamos queimar pneu no meio da rua. Não. Eu quero que vocês tomem essa consciência. A gente está aqui na semana da consciência coletiva, da consciência social. Então, a gente tem que ter noção dessa relação de poder. E eu for muito mais à frente, né? Eu tenho um livro que eu já li umas 200 vezes, eu acho que eu já mostrei a vocês 200 vezes, que é Desigualdade, Gênero e Desigualdade, de Flávia Biroli, que fala da relação do poder com relação à mulher. Então, gente, não, tem mulher que não pode ler esse livro, não, certo? Porque se ela ler, ela termina sem não. Então, aqui, ó, a exploração do trabalho, certo? E a energia que é colocada no trabalho da mulher são homens que justamente pegam essa condição vulnerável da mulher, entendendo que a mulher possui uma posição desigual dentro da sociedade. Então, se a gente observar, né, nessa relação de poder, qual o valor do trabalho da mulher? Veja, muitas vezes a mulher em casa, principalmente nessa pandemia, cerca de
eu perdi, não sei o número bem exato aqui, mas várias mulheres perderam seus empregos. Então, ela exerce o trabalho de cuidadora, ela passou a cuidar, seja de um idoso, seja de uma criança, a mulher. Ela faz o cuidado da casa, o cuidado da comida, o cuidado das roupas, seja de cama, seja roupas, as vestimentas. Ela faz o cuidado, ela tece essa rede de cuidados, né? E para manter o emprego de outras pessoas. Porque numa entrevista, eu falei já para vocês também esse exemplo, fui fazer uma entrevista aí, né? Eu fiz uma entrevista no CZC e fiz uma entrevista em outro colégio. E aí, quando eu cheguei nesse outro colégio, perguntaram assim: você tem especialização? Você atua em tal? Aí perguntaram: você tem filhos? Aí eu disse: tenho um filho. Na época, meu filho tinha 3 anos, 2 anos, 3 anos. Aí parou a conversa. Já parou a conversa. Foram perguntar sobre o meu filho, quem tomou conta do meu filho, se meu filho adoecesse, quem ia tomar conta dele, que a escola, o colégio não admitia pessoas faltosas, porque senão esse professor seria demitido. E eu fiquei assim, né? Mas eu nem comecei a trabalhar, como é que você já vai falar que eu vou faltar por conta de um filho que teoricamente vai adoecer e que eu vou faltar? Não, a gente tá só lhe avisando, porque a gente não tem, a gente não tolera esse tipo de comportamento. Aí eu fui fazer a entrevista no CZC com a Andresa, né? Andresa totalmente aberta, Andresa, enquanto mulher, entendendo a condição de mãe, enfim. E eu optei pelo CZC justamente por ela ter essa consciência, né, do trabalho feminino. Né? Aqui, fazendo hora com a Andresa, não, mas ela sabe que eu escolhi o CZC para trabalhar justamente por esse acolhimento da mulher, eu enquanto mulher, certo? Então, essa relação de poder, vocês podem observar que ela atravessa todas as nossas relações, certo? E Foucault já falava isso. Foucault fala isso. É muito interessante vocês lerem Foucault, tá, gente? Vou olhar aqui que eu estou ouvindo alguém por falar aqui. Deixa eu ver aqui. Igual a Bruce, minha mãe. Tô vendo aqui, justamente agora com a pandemia, a gente trabalha até meia-noite, né, Denis? Exatamente, né? Foi até a pergunta de Bruce aí, né? Que trabalha antes e depois do expediente, final de semana. Pois é, e justamente essas relações agora de trabalho, elas estão um pouco conflituosas nessa pandemia, né? Porque principalmente assim, quando você chega em casa, que você tem que continuar trabalhando no WhatsApp, continua trabalhando no computador. Eu não estou falando aqui de profissional, eu estou falando de todos os trabalhadores, a maioria continuam, né? Eu vi uma charge muito interessante de alguns empregadores dizendo assim: eles estão em home office, vamos colocar reunião de hora em hora e depois a gente coloca uma avaliação das reuniões após o trabalho. Então, assim, é reunião atrás de reunião, né? Quando aqui no Paraná, não sei se vocês sabem, mas o índice de Covid está batendo escalas estratosféricas, né? A gente tem 15 mortes nessa cidade que eu moro aqui. Então, assim, muitas vezes meu marido fica uma semana em casa. E aí, quando ele fica em casa, ele tem reunião de hora em hora. E depois eles marcam a reunião depois do expediente para avaliar as reuniões. Então, fica assim, minha gente, é muita loucura. Então, assim, a gente observa também essa relação de poder, né, agora, principalmente na pandemia, certo? Ele só fica com o fone pendurado o dia todinho. Pois é, exatamente. Mas há também, né, Alice, há de concordar que também tem gente que dá seus pulos, viu? Tem muita gente que dá seus pulos. Mas é justamente em cima daqueles que morrem de trabalhar. Mas voltando, alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Débora, Oi. posso só fazer parece que eu achei interessante quando tu mostrou também a evolução das leis, né? Tanto do século XIX até a lei atual. Que eu lembro que eu falando de redação com eles, aí eu falei da questão do preconceito, né? Eu estava mostrando as leis e ainda falei, como você mesmo disse, ainda após a Lei Áurea, não é?
acho que foi uma década depois, Rafael está até aí, ele pode até, né, nos ajudar com essas questões, veio a lei de capoeiragem, né, que proibia também os negros de vadiarem na rua. Tipo, a pessoa andar na rua sem emprego, sem fazer... Ou seja, deixou de ser escravo para ser um presidiário, não é? E ainda com a evolução, veja, como Débora falou, em 2013, bem lembrado, adorei, a questão da doméstica, a PEC da doméstica, somente em 2013, 2013. e que muita gente achou ruim, porque, tipo, vai deixar de ter sua escrava dentro de casa agora, não é? Pois é, eu acho... Como assim ela vai ter 2 horas de almoço? Como assim ela não pode fazer meu café depois? Era só um favorzinho, faz um cafezinho para mim de 10 horas da noite, é um favor, não é? É uma coisa que está fora da realidade, que a gente não consegue enxergar, né? Que está de tão além e tão atrasado, só em 2013. Então, intrínseco, né, na nossa história, está tão infiltrado como a gente é muito natural a empregada doméstica de noite fazer um café para mim. Por que não? Não é verdade? Então, no filme Que Horas Ela Volta, é um filme legal para vocês assistirem, certo? Falando de lei, né? A Constituição Federal, no seu artigo 243, fala justamente que o trabalho escravo é proibido, né? E que o dono pode ser expropriado, ele pode ter a sua gleba, né? Pode ter tirado a sua gleba de terra. Fala gleba, tão antiga, gleba, né? E no Código Penal, no artigo 149, fala também que é proibido, né? Alguém reduzir uma outra pessoa a um trabalho análogo à escravidão, ou seja, comparado à escravidão. Reclusão de 2 a 8 anos. Lei, minha gente, o Brasil está cheio de leis. Porém, a gente não vê a efetividade dessas leis, certo? E principalmente hoje, a gente vê uma degradação, né? Uma falta de respeito à Constituição Federal, a gente vê uma falta de respeito às leis, infelizmente, certo? Por motivos variados. Deixa eu adiantar aqui o que é que eu tenho aqui. Sim, tem também como indicação um filme maravilhoso, que basta vocês assistirem ao trailer, que vocês vão ver que é maravilhoso, que é Tempos Modernos, certo? De Charlie Chaplin, e retrata a vida urbana nos Estados Unidos no ano de 1930, e demonstra modos de produção industrial baseado na divisão e especialização do trabalho e na linha de montagem, o Fordismo, né? Eu acho que é Fordismo o nome, que é justamente cada um trabalhando na sua linha de montagem, naquele trabalho repetitivo, certo? Enquanto é engraçado esse filme, porque além dele ser engraçado, ele é muito irônico. Enquanto o dono da fábrica, o diretor da fábrica, ele está numa posição maior, certo? Jogando quebra-cabeça, fazendo quebra-cabeça, né? Chega a sua secretária para dar o remédio de estresse dele, porque ele está muito estressado, ele está ali fazendo justamente o ócio, né, que a gente fala, aquele ócio, e aí ele está lá formando o quebra-cabeça dele, e chega a secretária para dar um remédio para estresse, aí ele toma aquele remédio estressado, e aí ele decide que ele tem que aumentar mais ainda a velocidade das máquinas, e aí ele puxa uma alavanca lá e manda todo mundo, e cada vez mais maior essa produção industrial, e aí todo mundo começa a fazer aquele trabalho repetitivo, e aí Charlie Chaplin faz brilhantemente esse trabalho repetitivo da Revolução Industrial, né, da época da produção industrial nos Estados Unidos, que a gente vê hoje em dia também. Vale a pena assistir esse filme também, certo? E aí, também com essa evolução aí, Denis, que a gente estava falando sobre a evolução do direito, né, a gente tem a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, certo? Que são conquistas dos trabalhadores desde a década de 40, ok? E vem até hoje. Infelizmente, houve a reforma trabalhista, certo? Em 2017. Infelizmente, sim, alterou-se a CLT, quase que ela foi revogada, praticamente. Mas, assim, muitas coisas foram alteradas. Qual é o maior problema que eu vi nessas alterações? A palavra negociação, certo? Então, antes, o trabalhador tinha direito, por exemplo, a 30 dias de férias e ele poderia dividir em 2 vezes. Agora, ele tem
ele pode fracionar suas férias mediante negociação com seu empregador. Então, quando você está negociando com seu empregador, a gente tem uma relação aí de poder. Como é que eu vou negociar? Eu, empregado, vou negociar com o meu empregador. Claro que não vai haver negociação. O que vai haver, na verdade, certo? É justamente a imposição do dia que eu poderei tirar férias. Eu morro de rir aqui com meu esposo, porque ele não tira férias no dia que ele quer. Né? Ele marca o dia das férias, né? Ele marca para determinado dia. Aí chega um mês antes, ou chega o gerente e diz, olha, nesse dia a gente vai ter uma parada na fábrica, vamos fazer manutenção em tais e tais áreas, e eu vou precisar de você. Marca tuas férias para tal dia, e aí, ó, foi tudo por água abaixo, né? Assim, a gente já perdeu passagem aérea, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fica a critério do empregador. Ele fica a critério do empregador. Então, essa negociação se dá por uma relação de hipossuficiência. O empregado, ele é hipossuficiente perante ao seu empregador. Ele está numa relação ali, dentro da balancinha, né? Ele está numa relação de prejuízo, porque não tem como ele negociar se a empresa vai precisar dele. Ah, se você não puder estar aqui presente nesse dia, eu contrato outro. É simples, né? E aí, eu digo, será que o trabalho escravo ainda existe? Para a gente refletir um pouco, eu deixo aqui alguns livros, eu poderia deixar milhões de livros, mas eu vou deixar aqui uma trilogia de Laurentino Gomes, certo? Que está super em voga esses livros, que fala sobre o percurso da escravidão desde Portugal e vem até Zumbi dos Palmares, né? Até os dias de hoje também. São 3 livros bem legais, tá? Tem Torto Arado, para quem gosta de romance, para quem gosta, né? É um romance bem comovente que tem mulheres como protagonistas, certo? Maravilhoso também, Torto Arado, tá super em voga hoje em dia. Um antigo, mas que vale a pena ler, é básico, é basilar, Casa Grande e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire, que foi muito criticado à época, porque não retratou, teoricamente, a escravidão, né, como ela de fato foi, mas, porém, eu acho que esse livro, né, ele começa a despertar no Brasil, para outros sociólogos, outros autores, essa questão da escravidão, e foi a partir dele que efetivamente começou a se escrever criticamente sobre a escravidão. É um livro basilar, certo? E todos os livros de Gessé Souza. A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. Então, retrata fielmente a escravidão, certo? E retrata também essa relação de poder, nessa relação cruel existente entre, né, essas relações forjadas existentes entre empregado e empregador. Eu acho bem interessante esses livros. Quem não gosta muito de Gessé Souza, pode... tem também Raízes do Brasil, muito bom, é basilar, certo? Que também dá uma criticidade para a gente ver efetivamente de onde vem toda essa relação de poder. Então, eu deixo só esses livros aí para vocês pensarem um pouco, depois a gente pode até conversar, me chamem para conversar e a gente pode conversar sobre esses livros, tá certo? E eu só tenho a agradecer hoje, me desculpe por eu ter sido muito rápida, é porque são tantas informações, aí tem hora que a gente quer falar de Foucault, aí a gente quer falar sobre mulheres, eu sempre tenho falado de mulheres, né, vocês sabem, e aí a gente tem que falar sobre escravidão, e aí tem leis, e a gente termina sendo um pouco superficial, porque são muitas informações, né, mas enfim, o livro o paradidático de vocês, do 9º ano, é super legal, assim como os outros paradidáticos que Denis escolheu para o ensino médio também, tem uma consciência cidadã e de direitos humanos muito importante. Vale a pena a leitura desses livros, tá, gente? Vou aqui encerrando minha apresentação para a gente conversar um pouquinho. Ô, Débora, muito obrigado, como sempre, né? Sabrina mandou avisar que ela acha a senhora perfeita. Vocês. Olha, só uma coisinha. Esse Arado, de Júlia, pronto. Agora misturei tudo. O livro Torto Arado ganhou todas as premiações literárias que haviam no Brasil. Ela ganhou no ano passado, né? Tá um livro excelente. Eu acho que vale a pena, sim, a leitura. Muito boa. E, Débora, falando também de relação de trabalho, uma coisa que eu lembrei,
agora, só para... A gente até debateu sobre isso ano passado, eu e você, que foi o contrato de trabalho, que foi a medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo, em que, na verdade, esse contrato de trabalho, nessa evolução, era toda retrógrada, né? Porque não obrigava o empregador a recolher FGTS, o 8% obrigatório, eram 2%, não era obrigado, enfim, tantos direitos conquistados que foi retirado nesse contrato verde e amarelo, né, que entraria em vigor ano passado, 2020. E pelas promessas, né? Vamos fazer esse tipo de contrato, vamos fazer esse tipo de reforma para garantir empregos futuros. E a gente sabe que nenhum emprego foi garantido através dessas reformas, né? Através dessa degradação do trabalho, certo? A gente também tem aí, ó, vamos privatizar, porque privatizando a gente vai garantir que a gente tenha melhor energia, condição de energia, a energia vai baixar. Não caiam nessa balela da mídia, principalmente da mídia, certo? Porque não há como você garantir, porque você vem da Eletrobras, porque você vem dos Correios, porque você faz reforma trabalhista, reforma administrativa, não garante que você vai ter um lucro estatal. Exatamente. Né? E que esse lucro vá para a gente futuramente, em termos de trabalho, em termos de emprego, em termos de condição, de estrutura de país. É quase dizer, vamos permitir o trabalho escravo. Olha, é escravo, gente, mas é trabalho, né? Venha, participe. E seria principalmente para vocês, o primeiro trabalho, né? Até os 20 anos, se não me engano, o primeiro trabalho seriam 2 anos, né, sem direitos garantidos. Né? Na verdade... A gente degrada bem muito a sociedade, deixa o alto índice de desemprego, depois a gente oferece condições de empregabilidade, levando ele a condições análogas à escravidão. E ele vai achar o máximo. Porque está empregado, né? Porque está empregado. Exatamente, porque tem um emprego. Isso que a gente tem que ter, como ela falou muito bem, né? A nossa criticidade em não aceitar algumas coisas e lutar, porque os direitos estão aí para os cidadãos, e nós somos os cidadãos. E o que me dá medo, Denis, o que a gente observa com a internet é que muita gente está tendo consciência social, mas está faltando a participação, porque consciência social sem participação, ela não passa de uma mera consciência individual, ela não é coletiva. Então, o que adianta eu saber meus direitos, saber do índice de desemprego, saber de tudo que está acontecendo se eu não exerço participação nenhuma? Exatamente. Aí não exerce participação. Fico letárgico. Muitas vezes ainda critico quem está participando. Isso. A gente está inventando nomes agora para ser como se fosse a pessoa que tenta lutar pelos seus direitos, a pessoa que tenta fazer a coisa correta, ela está errada, não é? Como agora o termo militância caiu, não é? Conseguiram destruir esse termo como se fosse algo pejorativo. O politicamente correto, né? Como se fosse um xingamento para aquela pessoa que está fazendo as coisas de forma correta. Ah, você é politicamente correto. Olha, eu pego a contramão, porque, enfim, eu faço as coisas erradas porque eu sou brasileiro e tem que ser assim. A gente está indo para onde, não é? Na verdade. Qual é esse caminhar? Débora, adorei. Desculpa se eu fui superficial, porque era tanta informação, Denis, para a gente falar. Olha quem está aqui assistindo. Carla, minha corda linda. Linda. Saudade. Eu gostaria de lhe agradecer, tá? Em nome do colégio, da direção, da coordenação de todo mundo, você ter aceitado aí voltar, né, e nos enriquecer de suas palavras. Eu acho que foi a palestrante que eu mais fiz propaganda, porque você é a nossa eterna diva, maravilhosa, viu? Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, eu me chamo que eu venho, com o maior prazer. Era o que eu ia dizer agora. Gustavo também. Olha, era o que eu ia dizer agora. Espero que essa seja a primeira de muitas participações que você possa vir a ter à nossa casa, até porque a casa é sua. Eu tenho certeza... A Andresa, não sei se ela continuou, se caiu, que eu vi uma hora que ela caiu. Eu tenho certeza que se você voltar para
Jaboatão para Recife. Ela está contratada, venha? Ah, meu Deus. Absoluta, a gente queria, todo mundo aqui queria você aqui. Então, foi muito bom para a gente matar um pouco a saudade, né? Valeu mesmo, Débora. Eu fico muito feliz, assim, de ter feito esse elo, sabe? De ter construído esse elo. Por mais que eu tenha saído, eu volto, eu tenho meus alunos queridos ainda, meus colegas, né? E engraçado que meus colegas, por exemplo, Denis e Fernandes, no ensino médio, por exemplo, que eram colegas diretamente, e a gente era muito amigo, muito próximo. E sempre eu tive um acolhimento muito grande. Eu só tenho a agradecer a todos vocês por tudo, viu? Sou muito feliz por isso, grata. Obrigado, podemos. Júlia já está chorando de novo aqui. Ela falou com Débora. Muito obrigado. Fefe aparecendo aí pra gente. Olha aí, Fefe, quer dar um oi para nossa querida Débora Fernandes? Fefe, eu amo. Ele é desaparecido do Instagram, Fefe. Essa é a meu amor. Digníssima, maravilhosa. Ela sabe que o nosso trabalho era sempre conjunto. Não é isso? Sempre. Dava aquela ligadinha para ela, a gente entrava num acordo um com o outro, e assim a gente ia passando o nosso conteúdo, o nosso trabalho. Estou com muitas saudades. Eu sei que você é uma profissional de mão cheia, ok? Um profissional de mão cheia. O tema foi bastante gratificante, contribuidor, porque são tabus que, às vezes, a gente não quer discutir, porque é como você diz, né? A gente, quando vai lá no passado, atenção, quando a gente vai no passado, a gente vê como o trabalho degradante ainda reflete na nossa atualidade, na nossa sociedade. Muitas e muitas pessoas, às vezes, se contentam com aquele pouco, porque acham que não tem oportunidade de crescimento, não é verdade? E a gente precisa quebrar esse tabu de que o sol nasceu para todos, agora depende muito da gente buscar esse sol, esse brilho, essa oportunidade de trabalho, de direitos trabalhistas que a gente tem que conquistar mesmo, né? Então, assim, foi um tema muito gratificante, muito bom. Eu acho que abriu a mente dos nossos alunos de ensino médio, né? E é um tema que sempre precisa ser discutido, sim, na sala de aula, né? A gente só vai chegar a uma sociedade civilizatória, adquirindo seus direitos, se a gente chegar também, contribuir nesse processo. A gente não pode se calar, a gente não pode baixar a cabeça e aceitar aquilo que os patrões, às vezes, impõem para a gente. Na verdade, foi um tema muito bom, gratificante, contribuidor, digo e repito, e vindo de você, maravilhosa, wonderful, beautiful, love, te amo. Volta para o Instagram, Fefe. Ei, perfeito, Fernandes. Olha, eu posso dizer que temos aqui o rei e a rainha, né? Ei, deixa de onda, Denis. Deixa de onda. Deixa de onda. Fizemos aqui no mesmo sala, meu Deus do céu. Deixa de onda. Me chame mais vezes, por favor. Com certeza. Débora, muito obrigado. Pronto. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação. Tenho certeza que todo mundo aqui adorou. Não tem nem o que falar. Espero que eu tenha contribuído com 1%. Se eu contribuir, já valeu. 1% não seja tão... Nada de eu ser detentora de nada. São reflexões críticas de livros, de estudos, que eu, você, Fefe, a gente tem em sala de aula, discussões com os alunos. E do que a gente vê. Não é ninguém querendo deter nada. A gente não detém, né? Não detém nenhum conhecimento. Tudo isso é construído. É o que a gente está fazendo aqui, construindo. Só quero construir. Exatamente, exatamente. E assistam os filmes que ela indicou, leiam os livros que ela indicou, façam isso que vocês vão entender muito bem tudo que ela falou aí. Tá? Fernandes, levantando a mão. Oi, Fernandes. Fazendo coração. Não, só estava chamando a atenção do primeiro homem, só. Muito obrigado, podem ir, tá, gente? Beijão. Obrigado pela participação, Débora. Tchau, meus amores. Muito beijos. Tchau, professor Paulo. Tchau, professores. Na palestra, viu? Imagina. Obrigada. Muito bom mesmo. O pessoal aqui do segundo ano está mandando os parabéns. Obrigada. Vamos fazer uma parabéns aqui, galera. Uhul!
Me chama de judeu, me deixa sem ar. Vou te matar, Caio.